Bom dia, pessoal. Nós vamos seguir aqui as atividades do mês de setembro. Nós vamos para a segunda atividade, que ainda está relacionado com ângulos. Compreensão de que a medida do ângulo não depende do comprimento representado de seus lados. E resolução de problemas envolvendo noção de ângulo em diferentes contextos. Então nós vamos ver mais uma apostila sobre ângulos, que alguma coisa a gente já viu em apostilas anteriores, certo? Só para dar mais uma reforçada. Aí eu vou explicar a apostila e vocês vão dar uma olhada e depois responder as atividades, certo? Nessa compreensão de que a medida do ângulo não depende do comprimento representado de seus lados. Nesse caso aí, eu posso ter, por exemplo, aqui, olhando, observando com o transferidor, colocar aqui igualzinho aqui, ó, o centro dele igual com zero aqui, e o centro do transferidor. Eu vou observar quantos centímetros tem, quantos graus tem isso aqui. Aqui deu 28, né? Eu vou observar essa numeração de fora. Quando for no sentido horário, eu observo essa numeração de fora aqui. Então vai dar aproximadamente uns 27 graus. Seria a medida. Aqui eu fiz uma reta de um tamanho e aqui de outro. Mas isso não vai influenciar no ângulo. O ângulo, ele depende de quê? Depende dessa abertura aqui, certo? Que vai ter duas semi-retas que vão se ligar, formando o vértice do ângulo, certo? Então, não depende dos lados. Depende do ângulo que vai ser formado por essas duas retas. Pode ter uma reta, uma semi-reta maior que outra. Vamos ver a sequência aqui sobre ângulos. Ângulos. Os ângulos podem ser encontrados em diferentes lugares, na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos que utilizamos em nosso cotidiano. Denomina-se como ângulo o encontro entre duas semi-retas que partem de um mesmo lugar. Aí nós temos aqui uma sala, né? E o ângulo que forma essas duas paredes aqui. Temos um ângulo de 90 graus, né? O encontro entre essas duas paredes forma um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Agora veja o exemplo a seguir. O ângulo formado entre as paredes é de 270 graus, né? Ou seja, agora nós temos outro ângulo diferente formado entre duas paredes. Primeiro a gente viu um de 90, agora um de 270 graus. Outro, assim consideramos que cada parede é um lado do ângulo e o ponto comum aos dois lados é o vértice desse ângulo. Observe os ângulos a seguir. Nós temos o ângulo A, que seria esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui que vai ser formado, né? E temos um ângulo E, que é esse ângulo aqui. Nós podemos observar que essa semi-reta AC com a semi-reta AB formam esse ângulo A.
essa semirreta EF e ED formam esse ângulo E. Observamos na figura anterior diferentes ângulos, lados dos ângulos e os vértices do ângulo. Vamos entender melhor cada um. A figura rosa, o ângulo A, né? No caso da figura rosa, seria esse aqui, né? Que aqui está preto e branco, mas vocês vão ver na apostila, vão ver da cor rosa. E o outro é azul. A figura seria aqui, esse ângulo seria azul, certo? Então nós temos aqui a figura rosa, o ângulo é o ângulo A. Lados do ângulo: semirreta que sai de A e chega a B, né? Semirreta que sai de A e chega a C. E o vértice do ângulo é o ponto A. Como nós vimos aqui, né? Com a semirreta AB e AC do ângulo A. E a semirreta ED e EF do ângulo E. Aqui é um ângulo rosa e aqui um ângulo azul, certo? Vocês vão ver na apostila aí, repetindo, vocês vão ver as cores corretas. Figura azul, ângulo E, lados do ângulo: semirreta que sai de E e chega a D, semirreta que sai de E e chega em F. E o vértice do ângulo é o ponto E. Como destacamos anteriormente, os ângulos possuem tamanhos e fórmulas diferentes, as quais também podemos observar em diferentes objetos, como na mesa, papel, cubo, tesoura, pedaço de pizza e outros. Veja um exemplo. Aqui nós temos uma mesa, né? E os pés dessa mesa formam ângulos de 90 graus, né? Nós podemos observar que formam ângulos de 90 graus. O plano aqui da mesa, essa superfície da mesa, também cada um cantinho desse formam ângulos de 90 graus, que é um retângulo, né? Então ele tem 4 ângulos retos. O ângulo mais comum encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estantes, entre outros. Aqui nós temos a figura da televisão, né? O ângulo, tanto o ângulo de fora quanto esse de dentro, formam ângulos de 90 graus. Qual é a classificação dos ângulos? Agora que você sabe identificar nos diferentes objetos à sua volta os ângulos, você deve conhecer um pouco mais sobre sua classificação. Existem 3 tipos básicos: o agudo, o reto e o obtuso. Observe o exemplo a seguir. Então nós temos aqui o ângulo agudo, né? Que é um ângulo menor que 90 graus. Temos o obtuso, que é um ângulo que é maior que 90 graus. E o ângulo reto, que ele representa um ângulo de 90 graus. Aqui, esse ângulo é maior que 90 graus. Esse ângulo aqui eu tenho ele que é igual a 90 graus. E aqui o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. O ângulo agudo é maior que 90 graus, né? Então, maior é assim, maior que, digamos que seja um ângulo alfa, né? É maior do que 90 graus, que é o ângulo obtuso. O ângulo, digamos que seja uma letra grega beta, esse ângulo é igual a 90 graus. E o ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, digamos que seja outra letra grega, é menor do que 90 graus.
O ângulo reto tem medida de 90 graus. O ângulo obtuso tem medida maior que 90 graus. E o ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. Esses ângulos podem ser medidos com a ajuda de um transferidor, um instrumento que ajuda a visualizar as diferentes medidas do ângulo dentro de uma circunferência. Então, nós temos aqui 3 exemplos de ângulos que a gente viu, a classificação deles. O ângulo agudo, um ângulo menor do que 90 graus, 45 aqui. O ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 e menor que 180 graus, né? Então, o instrumento que é utilizado, que é responsável para medir o grau de abertura de um ângulo, é chamado de transferidor, né? Nós temos o transferidor, que é uma meia volta, que é de 180 graus, e tem um transferidor completo, que é de uma volta completa, que é de 360 graus, né? 3/4 de volta representa 270 graus. 1/4 é 90. 2/4, que é o ângulo raso, é de 180. 3/4 representa 270 graus. E os 4/4, que é uma volta completa, representa o transferidor, que é o círculo, né? Aqui nós podemos observar a medida, coloca igualzinho aqui com o ângulo, e aqui eu vou utilizar no sentido anti-horário, essa numeração de dentro, para medir esse ângulo para a direita aqui, ó. Veja aqui a numeração 90, certo? Já nesse ângulo aqui, coloco aqui bem igualzinho aqui com o centro, e aqui igual com essa reta, 45 graus. Aqui eu já olho o ângulo de fora, que é no sentido horário. Nesse caso aqui também, o centro, que é aberto para a esquerda, eu olho também essa numeração de fora, que é no sentido horário. Eu tenho aqui, ó, 120 graus, que é a medição desse ângulo aqui, representado. Então, o instrumento que é utilizado para medir a abertura de um ângulo é o transferidor. Tem no sentido horário ou no sentido anti-horário. No sentido horário é quando ele é aberto para a esquerda. Olha essa numeração de fora. No sentido anti-horário, que é essa numeração de dentro, é quando ele é aberto para a direita. Nós vimos aí exemplos anteriores aí a essa medição utilizando o transferidor. Como medir os ângulos? Para medir os ângulos, precisamos de um transferidor, um instrumento em círculo de 360 graus ou um semicírculo, que é de 180 graus, que é dividido em graus, e seguir os seguintes passos. Então, nós primeiro coloco o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero um ângulo aqui. Eu traço uma reta, aí eu tenho aqui um vértice. Então, coloco o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo, coloco o ponto que indica 0 do transferidor em um dos lados do ângulo, e o outro lado do ângulo aponta para a sua medida. Então, no caso aqui, a gente vai construir um ângulo, né? Eu traço uma reta e aqui eu tenho um ponto. Aqui eu vou colocar igual aqui o centro do transferidor, igual com o vértice do ângulo, e aqui igual com 0, né? Digamos que eu quero um ângulo de 80 graus. Então, quem é 80 graus? Aqui, ó. Eu faço um tracinho, eu quero aberto para esquerda. Então, aqui eu olho a numeração de fora.
coloquei o tracinho, aí aqui eu represento, coloco aqui igualzinho aqui, ó, a reta, aí eu represento o ângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 80 graus. Aqui eu fiz aberto para a esquerda, né? Vamos ver outro exemplo aberto para a esquerda também, né? Como o vértice está aqui, então ele vai ser aberto para a esquerda também. Se o vértice estivesse aqui, ia ser aberto para a direita. Então nós vamos utilizar a mesma numeração. Coloque igual aqui e iguala isso aqui com zero. Tem que ficar no alinhamento aqui. E igual com o centro do vértice. O vértice com o centro do transferidor. Agora eu quero 130 graus. Então venho aqui, ó, 130 graus. Aqui. Coloco o tracinho. Eu tenho 130 graus. Aí eu tiro e traço a reta mais ou menos do tamanho dessa. Mas se for maior também não fica errado, né? Como a gente viu no início do assunto, que a reta não vai identificar o ângulo. Aí traça. Aí aqui eu tenho um ângulo que foi de 130 graus. É isso? Eu fiz dois ângulos abertos para esquerda. Eu usei o quê? Eu usei essa numeração de fora, que é o sentido horário. Agora eu vou fazer duas abertas para a direita, que vai ser o sentido anti-horário, que é contrário aos ponteiros do relógio, que eu vou utilizar essa numeração de dentro. Então, construindo aqui um ângulo. Eu vou traçar uma reta, uma semi-reta. Agora eu coloco o vértice aqui, é isso? Venho para cá, igualo aqui com o centro do transferidor e aqui igual com zero. Essa reta aqui tem que ficar igual com o transferidor. Agora eu quero um ângulo de 60 graus. Então eu vou usar essa numeração de dentro agora, aberta agora para a direita. Então vem aqui, ó, 60 graus. Coloco o tracinho, o ângulo, a numeração dentro, 60. Então agora eu coloco igualo aqui com o tracinho que eu fiz e traço a semi-reta. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Outro exemplo que eu posso ter, eu traço uma semi-reta. Aqui, o vértice vai ser aberto para direita. Aí eu venho aqui, coloco igual aqui com o centro do transferidor igual com o vértice e aqui igual com zero. Agora eu vou querer um ângulo de 150 graus. Então eu vou vir aqui, ó, 150, aqui, ó. Coloco o tracinho, olhando a numeração de dentro, que é no sentido anti-horário, que é aberto agora para a direita. Aí eu vejo aqui o tracinho que eu coloquei, faço a semi-reta. Aqui, o ângulo que foi feito de igualando aqui foi de 150 graus. Vou representar, certo? E para medir o ângulo, a gente construiu o ângulo. Para medir, basta você igualar aqui o centro do transferidor e a reta aqui com zero. Fica bem igualzinho com o centro e aqui com essa reta zero. É aberto para a esquerda. Aqui você olha essa numeração de fora, que está no sentido horário. Aqui, ó, 80 graus. A gente construiu. Nesse outro aqui, eu coloquei o centro do transferidor. Igualou aqui, eu fiz um ângulo de 27 graus. Olhe também a numeração de fora, que é no sentido horário, aberto para a esquerda. Nesse outro caso aqui, do mesmo jeito, que está aberto para a esquerda, aqui, igualo aqui com zero e olho a numeração de fora. Então tem 130 graus.
no sentido horário, a numeração de fora. Já quando eu quero saber um ângulo aberto para a direita, eu vou usar essa numeração de dentro. Eu igualo aqui e o centro do transferidor com o vértice do ângulo, é o encontro das duas retas. Eu olho a numeração de dentro, aqui ó, 150 graus. O mesmo que eu fiz aqui aberto para direita, também coloco o centro do transferidor no vértice do ângulo, igual aqui a reta, e eu olho a numeração de dentro, que é no sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio. Então tenho 60 graus. Como saber qual a distância que deve ficar do televisor e o tamanho máximo da TV, né? Então tem no livro, vocês têm aí tem no livro de matemática, né? Tem a parte de ângulos, vai da página 200 até a 207. Aí na 207 tem esse texto falando sobre esse assunto aí. Por exemplo, a distância que você precisa ficar da televisão, né? Que vai também estar relacionado com o tamanho da televisão. Essa televisão, né, é dada em polegadas, e essas polegadas é a diagonal dela, que é medido aqui em polegadas. Essa diagonal, né? Pode ser nessa medida assim ou cruzando, certo? Que indica a quantidade de polegadas que a televisão vai ter. Então, por exemplo, uma televisão de 50 polegadas é a diagonal que é medida dela, certo? Por se tratar de um retângulo, então ele tem duas diagonais. Então, mede essa diagonal e é dada em polegadas. Então, vamos ver aqui. Para você saber qual é a distância que deve ficar do televisor, uma empresa norte-americana que trabalha no desenvolvimento de soluções audiovisuais aconselha que a tela do televisor ocupa 40 graus do seu campo de visão, como mostrado na figura. Então tem a figura no livro aí na página 207. Para isso, o tamanho e a distância recomendado por essa empresa pode ser calculado da seguinte forma: meça a distância da tela para o sofá, transforme essa distância em polegadas. Sabemos que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Depois multiplica a distância em polegadas por 0,84 e você terá o tamanho da diagonal da tela do seu televisor em polegadas, né? Então você vai medir a distância que você vai estar do sofá para a tela da televisão, né? E depois vai utilizar 2,54, que no caso aí eles utilizaram 2,5, arredondaram aí para 2,5. Aí depois, quando dividir por 2,5, você vai multiplicar os resultados por 0,84. Aí você vai saber o tamanho da diagonal da tela do seu televisor. Então, digamos que dê 2 metros, 2,5 metros. Então você vai utilizar, transformar para centímetros, que vai dar 1 metro, são 100 centímetros, 2,5 metros vai dar 250 centímetros, não é isso? Então tem aí alguns exemplos resolvidos. Vamos lá. Por exemplo, se seu sofá está a 1,8 metros do televisor, então ele vai ter 72 polegadas. Então o tamanho máximo da TV recomendado é de 60 polegadas. Então o que foi feito para chegar aos 72 polegadas? É dividido 1,80 m, transforma para centímetro, que vai dar 180 centímetros. 1 metro são 100 centímetros, 1,80 m dá 180 centímetros. Divide por 2,5, essa vírgula é o pontinho na calculadora, né? Você coloca 180 dividido por 2, aí pontinho 5, igual, então vai dar 72 polegadas. Se você utilizar o 2,54, aí vai dar um número aqui menor,
que arredondando vai para 71. Então você pode usar o 2,5 mesmo, certo? Aí 72, o resultado que deu aqui, 72 você vai multiplicar por 0,84. Então deu aproximadamente esse valor aqui, 60,48. Então aproximadamente você pode arredondar para 60 polegadas. Então 60 polegadas seria o tamanho do televisor, certo? Além da distância do sofá até o televisor, o ajuste de altura é muito importante, né? Ou seja, a altura em que você vai ficar do televisor, o ângulo de visão. De acordo com a empresa, o ângulo de visão vertical não deve ser maior que 15 graus, para que os olhos fiquem em uma posição confortável. Aí observa a figura que tem no livro também, né? O ângulo que forma esse ângulo de 15 graus, para você ter uma posição confortável na visão, né? Por último, temos outro exemplo aqui. Para uma televisão de 40 polegadas, de acordo com essa empresa, a qual distância mínima em polegadas o assento deve estar no televisor? Então nós temos aqui o número de polegadas da TV, nós vamos dividir por esse valor aqui, certo? 0,84. Aí a gente vai encontrar a distância que a pessoa vai estar, que é o assento que ele deve estar da TV. Então, como a televisão tem 40 polegadas, eu vou dividir 40 por 0,84. Então deu esse valor aproximado, 47,6. Então aqui passou de 5, então eu posso aumentar uma unidade aqui. Então vai para 48 polegadas. Então essa distância que a pessoa vai estar é de 48 polegadas. Se você quiser saber em centímetros, quantos centímetros vai estar, você vai multiplicar por 2,5 para saber a distância que você vai estar em metros ou em centímetros. Pode encontrar em centímetros, depois pode converter para metros. Pode multiplicar por 2,5, certo? Aí depois o resultado, se quiser em metros, multiplica por 100. Mas aí a questão está pedindo em polegadas. Quantas polegadas? Então vai precisar de 48 polegadas de distância dessa televisão de 40 polegadas. A outra questão é o seguinte: se você está a 1,5 m do televisor, né, qual será o tamanho máximo da TV? Né? Então, quantas polegadas a TV terá você estando a 1,5 m dela? Então, vamos lá. 1,5 m dá 150 centímetros, não é isso? Multiplica por 100. Dividido por 2,5, que é a polegada, né? A medida de 1 polegada, dá 60. Esse 60 eu faço o quê? Eu multiplico por 0,84. Então vai dar aproximadamente 50,4. Então vou ter aproximadamente 50 polegadas. Teria essa televisão, né? Para a pessoa ficar a 1,5 m de distância dela. Ela teria 50 polegadas. Bom, então vocês vão ver, observar os vídeos e responder a atividade, certo? Fazer o cabeçalho bem direitinho e responder essas atividades. Aí me enviar depois. Bom dia.